Olá, internetospectadores, aqui é o Bruno Germano. No vídeo de hoje a gente vai falar com Pedro Ekman, que é o diretor do filme Freenet, um documentário brasileiro falando sobre internet, privacidade de rede, liberdade de rede e várias outras coisas que eu vou deixar o Pedro falar pra vocês. Outra coisa que eu queria falar aqui pra vocês é, se você quer levar o nosso relacionamento aqui entre eu e você, espectador, mais a sério, clica aqui, ó, seja membro e seja um membro desse canal hoje mesmo e tenha várias recompensas legais. Então vamos para o que interessa, vamos para a entrevista com o Pedro. Tchau. Olá, gente, estou aqui com o Pedro Ekman, diretor do filme Freenet, e no filme você fala sobre a internet livre ou não livre? O filme ele é um debate sobre direitos na internet, como esses direitos são observados e como esses direitos, como a gente tem visto, muitas vezes não são respeitados ou, enfim, estão sob ataque. O filme aborda questões como neutralidade de rede, privacidade, liberdade de expressão, acesso, né, e nos países subdesenvolvidos do Sul, principalmente, ainda hoje é uma questão estrutural, né, estruturante. O acesso a muitos direitos passa pela internet hoje e o acesso à internet ainda é uma coisa para quem tem dinheiro, basicamente, não necessariamente para todos. Então a gente fala sobre a disputa em torno dessa ferramenta, né? A internet ela pode ser uma ferramenta que cria uma sociedade incrivelmente compartilhada, com liberdades que a gente ainda não experimentou, e ela pode também ser uma ferramenta que transforma a sociedade numa sociedade de controle, numa sociedade altamente vigiada, punitivista, enfim. Vigilante. Vigilante, complicadíssimo. O filme chama Freenet. Quão distante você acha que a gente está numa internet livre? Eu acho que a gente está bastante distante. No começo, o filme, o projeto todo, ele até tinha um ponto de interrogação. Era Freenet, ponto de interrogação. Será que ela é livre mesmo ou não? A gente acabou tirando o ponto de interrogação do nome do filme para tentar afirmar um pouco mais a necessidade da disputa por essa ferramenta, para não abandonar, olha, tipo, não tem mais jeito. Não, acho que a gente está distante, talvez cada vez mais distante, porque a luta é contra corporações extremamente poderosas e contra estados nacionais extremamente poderosos que tendem a querer controlar o processo de comunicação mundial, enfim, de troca e interação mundial, de uma forma que a gente tem ficado cada vez mais vulnerável a esses poderes, a essas pressões. Mas muitas iniciativas estão surgindo, enfim, tentando criar uma ferramenta diferente. Acho que até mesmo esse canal aqui é um espaço para uma conversa que, se não fosse o YouTube, se não fosse a internet, a gente não teria espaço nenhum para conversar sobre isso. Dificilmente um debate desse circularia com a facilidade. O seu filme também é outro caso que você não é uma produtora grande, e sem a internet a gente não ia ter isso, né? Exatamente. Teve um alcance, o Freenet teve um alcance bem interessante do ponto de vista nacional, até visto em outros países, porque a gente conseguiu legendar ele em inglês, em espanhol, enfim, ele conseguiu alcançar público no mundo inteiro. E é isso, né? A promessa da internet era um pouco essa, né? Assim, de que a mídia seria mais distribuída, né? De que todo mundo poderia ser mídia, de que todo mundo poderia produzir o que alcançaria, produzir, porque inclusive as ferramentas ficaram mais acessíveis de produção, e que se conseguiria alcançar a audiência sem você ser necessariamente uma grande corporação que concentrasse a distribuição. Isso de fato acontece, como a gente estava comentando aqui. A gente agora consegue fazer um filme e consegue debater com as pessoas conseguem ver sem que você precise passar por uma grande indústria ou sem que você precise de ser um grande player para isso. De muito dinheiro para distribuir. Exatamente. Mas não é bem assim também, né? Não é que isso então pronto resolveu. Né? Isso não resolveu porque os sistemas de controle se sofisticaram, os algoritmos passaram a definir que audiência, sobre que assunto, o que você acessa, o que não, o que não vai ser visto. Assim, na televisão alguém decidia o que ia pro ar, o que não ia pro ar. Alguém decidia o debate que seria feito e aquele debate que as pessoas nem chegariam a conhecer. Alguém decidia que pautas ficavam de fora, né? Até hoje é assim, a televisão.
E aí você fala assim, pronto, na internet vai ser distribuído, então não vai ter jeito, tudo vai chegar a todo mundo. Não é bem assim, a gente Hoje consegue a gente tem uma série de controles, algoritmos. Exatamente, todas as redes sociais têm a sua forma de entregar a informação de uma forma ou de outra, e não entregar, estão sendo monetizadas de um jeito muito violento, né? Então, a venda de dados, a venda das informações, a venda da interação das pessoas, o mapeamento do comportamento humano e social nas redes está ditando uma série de coisas. Então, assim, a gente não tem tantas escolhas assim quanto a gente imaginava que tinha. E aí, eu acho que no seu filme tem um ponto que vocês abordam que não é só as redes sociais que controlam, não é só essas grandes corporações tipo Google, Facebook, Amazon e coisas assim, mas existe o próprio provedor de internet que vai filtrar quanto daquele serviço vai ser acessado e tudo. Sim. Então, são vários níveis de controle, né? Exatamente. Você tem camadas e camadas onde você pode intervir no processo. Como a tecnologia criou muito mais possibilidades, ela também criou muito mais camadas e problemas, digamos assim. Então é isso, uma coisa é o YouTube definir algoritmicamente algumas coisas. Mas se você não estiver no YouTube, estiver numa outra plataforma, você escapa desse tipo de controle e pode escolher outro. Enfim, mas você tem alguma escolha de como navegar pela web. Não gosto disso, vou para cá, eu não quero fazer a busca no Google, vou fazer no DuckDuckGo. Eu tenho escolhas, digamos assim, de como andar pela rede. Mas a operadora de telecomunicação, que controla o teu acesso à rede, é quem autoriza você a estar conectado? Se ela tiver possibilidade de interferir na neutralidade, se ela puder guardar todos os logs que você faz, assim, ela é o único player nesse jogo que consegue ver tudo e absolutamente tudo o que você faz na internet de todo mundo o tempo todo. Sim. Porque ela controla o tronco inteiro por onde passam todas as informações de todos os intermediários, de todos os sites, de todos os aplicativos. Então, assim, muitas corporações têm muito poder, mas algumas têm mais que outro e estão num lugar estrategicamente mais bem posicionado, digamos assim, em relação a algumas questões. Né? Eu lembro que no filme você falou sobre uma empresa americana, Action Tree, eu não lembro exatamente o nome. Level 3. Que ela é dona do backbone da internet, que conecta os continentes e tudo, e grande parte do tráfego da internet passa por ela. Exatamente. Então vamos dizer que ela é o grande player do mundo. É isso. Enfim, na época que a gente fez o filme, em 2016, a Level 3 era essa gigante de infraestrutura mundial dos cabos de fibra ótica submarinos, enfim, e continentais, que eram, imagino que ainda sejam, os grandes troncos de vias, né, das grandes infovias mundiais por onde a Europa se conecta com os Estados Unidos, que se conecta com a América do Sul, que se conecta com a África, enfim. E você tinha uma empresa com quase um monopólio dessas vias. Então você tem uma grande dona de todas as estradas por onde a internet mundial passa. Hoje você já tem notícias, por exemplo, de construções de backbones via satélite, né? Então você já tem uma quantidade de satélites dedicados à transmissão de dados de internet, que você vai começar a ter vários. Pode ser que a Level 3 seja dona assim, porque uma coisa que a gente estava discutindo é que a economia capitalista, no estado de financiarização que ela está hoje, ainda mais potencializada por essa economia de rede, ela tende a grandes monopólios mundiais, né? Meio que só pode haver né? Uma grande empresa, ou ela compra as outras concorrentes, ou ela quebra as outras concorrentes. Então, você tem isso, inúmeros exemplos, assim, né? Em várias áreas da indústria, né? Em várias áreas das indústrias. Às vezes tem umas duas rivalizando, elas ficam por um tempo. Não necessariamente elas precisam ser lucrativas, elas só precisam apostar no mercado futuro, apostar que elas vão ser vendidas muito caro ou que elas vão conseguir comprar os adversários, e isso vai criando um cenário de monopolização, de grandes corporações que, se não tem todo o mercado, tem uma quantidade monopólica desse mercado, 70%, 80%, e acabam decidindo quase que sozinhas todo o jogo, digamos assim. A direção que a gente está caminhando. Uma das partes do filme que mais me chocou era
quem podia ter acesso à internet. E aí vocês falam tanto de uma comunidade ribeirinha, vocês falam também de cidades nos Estados Unidos que ficaram sucateadas por causa da falta de investimento em infraestrutura. O que me chocou foi quando vocês estavam em Paraisópolis, que aí vocês conversaram com moradores lá e falaram, ó, 2 quarteirões acima, ali fica o Morumbi, e a internet lá é a metade do preço e o dobro da velocidade. E quem estava dentro de Paraisópolis não conseguia nem por nada ter aquele mesmo serviço e aquela mesma banda, vamos dizer. Uhum. Como que foi para vocês descobrirem esse tipo de restrição dentro de São Paulo, que é uma das maiores cidades da América Latina, assim, né? Na verdade, assim, o que a gente já tinha entendido, né, o que as organizações, o IDEC, o Intervozes, o ITS... e outras organizações que ajudaram a fazer no PEF, que ajudaram a fazer o filme, já tinham entendido, né? São organizações que trabalham com direito à comunicação, com acesso à internet. A gente já da pesquisa dessas organizações, a gente já sabia que o fato da internet não ser tratada como um serviço público, não significa, ser tratada como serviço público não significa que tenha que ser estatal, né? Por exemplo, a energia elétrica é um serviço público e ela é fornecida hoje por concessionárias privadas. Sim. Mas a energia elétrica é um serviço público, ela precisa ser universal e ela precisa chegar a preço acessível para todo mundo. Como a internet não tinha no Brasil, não tem ainda o status de serviço público, ela pode ser oferecida como um bem de luxo, digamos assim. Sim. E assim o mercado se estruturou, né? Então você tem situações onde você tem baixos salários e baixa densidade demográfica, como na região amazônica, o mercado não vai nem para os ricos, né? Não vai nem para um hotel que queira pagar caro por uma internet de alta velocidade. Não vai porque você não vai fazer um investimento para atender populações. Você vai fazer um investimento que dê um retorno muito consistente àquele investimento. Então, você consegue, na mesma região, e assim, isso não é, a gente não está falando só de levar uma infraestrutura para a Amazônia. Não, você já tem grandes troncos lá de internet. Você só não ramifica isso de maneira... pulverizado. Porque é pouca gente com pouco dinheiro. Né? E o grau desse absurdo, desse muro que se estabelece entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro nesse tipo de prestação de serviço, a gente conseguiu exemplificar aqui mesmo na cidade de São Paulo, onde você tem bairros absolutamente vizinhos, ou seja, a distância geográfica é zero, com uma população absolutamente empobrecida e uma população extremamente enriquecida, onde você tem planos de internet oferecidos, né, para essa população enriquecida a um custo mais baixo por megabyte, se você for, né, por unidade de velocidade, você tem um custo mais baixo, porque você está contratando 100 megas, 200 megas, então o custo por mega é mais barato do que para a população pobre. Por quê? Porque não interessa, assim, a população pobre não tem dinheiro para gastar com a internet. Então não adianta eu jogar a infraestrutura ali e oferecer isso a preços baixos por megabyte, mas pacotes caros, porque a pessoa tem que dividir uma internet de R$30 em 3 pessoas. Enquanto no Morumbi ele consegue vender um pacote de 150, R$300 para uma família. Para uma única família e, enfim, e a infraestrutura é exatamente a mesma, mas é uma coisa de mercado. É o mercado que decide quem vai pagar muito e não ter e quem vai pagar pouco e tem abundância. Então, assim, é uma decisão comercial, não é uma decisão de política pública. Então, e a densidade dos dois bairros são muito parecidas. Eu acho que talvez o Morumbi tenha menos população, só que eles têm mais poder aquisitivo, vamos dizer, né? É isso, aí você não vai dedicar o tronco que você tem naquela área a pacotes pequenos, você vai dedicar o tronco a pacotes caros, né? Então essa é basicamente a diferença. E aí você está pouco se importando se são pessoas também ou não. Mas eles não têm nem dinheiro para pagar o telefone, vão querer ter internet. Pobre não precisa ter internet. Pobre. Só que é isso, aí você gira um mecanismo onde quem tem acesso à internet acaba tendo mais possibilidades de mobilidade social, de conseguir melhores empregos, de aprender
coisas diferentes, enfim... Não é só acesso a um serviço, né? Exatamente. E ainda coisas básicas, né? Lá no norte, o dono do hotel falou isso. Aqui, as pessoas vão ter que se deslocar de cidades para poder se inscrever no Enem, porque o Enem a inscrição do Enem só na internet é só pela agora. internet. E não existe internet em cidades inteiras. Então as pessoas têm que se deslocar para Manaus para acessar a internet. Para se inscrever para se inscrever no Enem. Então, assim, direitos básicos, o bilhete único, enfim, Sim. tem uma série de coisas que você vai precisando, que são coisas para você estudar, se locomover, e cada vez mais a digitalização da vida vai colocando direitos Sim. por este caminho. Não, até o hotel que tinha lá na Amazônia, eles falaram, por lei a gente tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. E a nota fiscal eletrônica precisa de internet e eu não tenho internet. E como é que eu faço? Exatamente. Então, assim, Não, é uma política pública usar a internet, mas não é um serviço público a internet. A internet né? não é considerada um serviço público, então ela não precisa estar para todos. Sim. Não há uma obrigação de universalização. Né? Essa é uma grande briga até hoje de como os estados nacionais tratam essas coisas. E o exemplo dos Estados Unidos, em Detroit, era assim, na verdade, Detroit é uma cidade que viveu a industrialização com o setor automobilístico muito potente, ela cresceu em cima da industrialização do automóvel. A gente tá no quadro. E quando as empresas quebraram, quando a concorrência, a toyotização, enfim, quando a economia mundial mudou de cara, deixou de concentrar parques industriais e passou a produzir esse carro em vários países do mundo e ser montado enfim, quando a economia política a cidade perdeu a infraestrutura. Sucateou a infraestrutura. Exatamente. Então, o que algumas organizações lá estão tentando fazer estão alertando, já tendo vivido essa experiência de que hoje vivem numa cidade quase fantasma, porque uma concentração de corporações que detinha toda a tecnologia econômica do lugar, de repente some e a cidade some junto, eles estão aplicando isso para a questão da internet. Tipo assim, por que a gente vai ficar refém dessa tecnologia tão concentrada em corporações que nos provém o acesso a essa rede, se a gente pode tentar se apropriar, nós mesmos programarmos uma rede local, uma rede de moradores que distribuam pontos de acesso Cada diferentes. Uma antena. Exatamente, cada antenas e que a gente tenha uma intranet onde a gente consiga ter aplicações que funcionem Locais, na nossa comunidade e tenha o acesso à internet mundial, onde eu possa ter 3 ou 4 planos de acesso de fibra de alta velocidade distribuídos Dentro da comunidade. Comunitariamente. Eu não preciso que cada casa tenha uma assinatura de internet. Esse é o modelo de uma distribuição de mercado. Para quem está pensando aí, eu quero vender o máximo de internet possível. Se você começa a pensar como política pública, fala, não, todo mundo tem redundância de infraestrutura aí. Eu não preciso ter um cabo em cada casa. Sim. Eu posso ter um cabo em 3 casas de um quarteirão e o quarteirão inteiro usar a mesma conexão de internet distribuída. Isso é perfeitamente possível, mas isso seria uma lógica pensando na sociedade, não pensando na venda do serviço. Mas isso também não pode ser visto como uma pirataria do serviço de internet, já que eu estou comprando para minha casa e distribuindo para o bairro, para o meu prédio que seja? Mas é uma pirataria, esse termo mesmo, justamente, ele tenta criminalizar uma cultura de compartilhamento. Né? Tudo que você não pagar diretamente e individualmente é suspeito, ilegal e roubo. Não. Em vários países, a gente mostra o exemplo do Uruguai, o que eles fazem é exatamente isso. Como é uma estatal que tem o monopólio da fibra lá, eles colocam pontos de fibra em alguns lugares da cidade e distribuem isso num acesso público gratuito para a rede de ensino, né, principalmente, mas para professores, para a família dos estudantes, para os estudantes, enfim. Acaba que uma gama muito grande da sociedade acaba tendo um acesso gratuito à internet de alta velocidade, porque aquilo ali foi compartilhado como um direito. Sim. Mas aí como é que faz? Faz que é assim que faz. Você distribui, você não precisa vender um a um. Você quer ter um acesso no seu celular, onde você estiver, isso você paga individualmente. Mas algum acesso gratuito você precisa ter para poder acessar os direitos. E se você quiser ter mais velocidade, ou ter no celular, ou ter no tablet, ou ter em enfim, aí você
gasta-se dinheiro. E a economia de mercado funciona no Uruguai. Sim. Não é porque eles fizeram essa política de distribuição... Que não tem empresas de internet. Que não tem empresas. As mesmas empresas que operam aqui operam lá e tem lucro também, enfim, e conseguem receita. Só que elas têm que operar num outro mercado. Sim. E aí elas vão ter menos infraestrutura e vão vender menos planos, mas enfim, você muda a cara do negócio, mas você não destrói o negócio. Só que você começa a considerar que aquilo é importante para a sociedade, mas tão importante para a sociedade que não pode ser vendido como se fosse refrigerante. Não é um refrigerante. Sim. Aquilo ali é eletricidade, é água, é um bem... É telefone. Vocês fazem muito comparativo com a linha telefônica. Porque o telefone ele era um serviço público. Todo mundo tem que ter um orelhão. Você quer ter um telefone em casa? Você pode ter, mas tem que ter um orelhão no seu bar. Ali. Você tem que conseguir acessar aquela tecnologia com uma fichinha de 5 centavos. Não precisa ser de graça também. Exatamente. Então, ou pode ser de graça numa velocidade X. Se você quiser a velocidade 10x, aí você paga. Mas eu preciso ter acesso, não posso negar esse tipo de infraestrutura a um conjunto de pessoas que não têm dinheiro, só porque eles não têm dinheiro. Então eu preciso tratar isso como algo que tem que ser universalizado, que todo mundo tem que acessar de alguma forma. Não precisa ser um acesso individual, pode ser um acesso coletivo. Pode. Assim, mas e aí você quer ter na tua casa, você contrata. Mas eu preciso ter redes que funcionem coletivamente, para você não ficar desconectado, para você não ficar fora do jogo. Né? Só que o mercado ainda no Brasil ainda é muito fechado, muito poderoso, e o lobby dessas empresas de telecomunicação impede que a internet ganhe essa estatura de serviço social, serviço público. E a gente fica tratando ela como um bem de luxo, então a gente continua tratando ela como champanhe e não como água, que todo mundo tem que ter barato acesso em casa. Entendi. Que tem uma parte que você fala que todo mundo sabe o que é privacidade. Tem até um palestrante lá que ele fala, tudo bem, se você não se incomoda, me manda aqui, ó, meu endereço é esse, passa seu e-mail, sua senha, todos os seus acessos. Mas todo mundo sabe o que é privacidade, todo mundo tem essa noção do que é ceder a sua privacidade, mas quando a gente começa a falar de tecnologia, de celular, de uso de aplicativos, as pessoas fingem que não vê. Eu acho que não é nem que tá tudo bem, elas sabem que não tá tudo bem, né? É isso, é isso que a gente quis tocar nessa ferida, digamos assim. Todo mundo começa com um discurso não tem problema. Eu não sou ninguém, posso ser observado. Eu posso ser observado ou eu não faço nada de errado. Sempre tem algo desse jeito. Começa por aí, depois a pessoa ela vai ainda e fala, não, de fato, eu sei, enfim. Já ouvi falar nisso, sei que estão vendo, sei que é. Só que uma das pessoas com quem a gente fala na rua, ele fala assim, só que eu acho que o que é diferente é que eu sei, mas não estou vendo. Não acontece na minha frente. Então, se chegar uma carta aberta na minha casa, eu vou ficar fulo da vida. Agora, o meu e-mail sempre chega aberto. Alguém já leu antes de você receber. Sempre chega aberto. Só que eu não vejo a carta. Quando chega pra mim, tá fechado. Sim. Só que assim, então como eu não realizo, esse mecanismo invisível, né, de que você, inclusive, você acaba aceitando, porque não tem jeito, porque é uma vulnerabilidade tamanha, que você vai fazer? Você vai se desconectar do mundo e viver um mundo totalmente desconectado? É quase impossível isso, dada a quantidade de coisas que a gente tem, enfim, nesse mundo em rede. Mas é isso. Então a gente falou, a gente precisa pelo menos mostrar. A gente precisa pelo menos assim, lembrar, falar para nós mesmos o tempo todo de que não é razoável, não é normal, está acontecendo. Sim. Existem inúmeras iniciativas de resistência em relação a isso, né? O Brasil faz todos os anos, e agora cada vez mais, a Crypto Rave, que é uma festa que não discute só criptografia, mas privacidade como um todo, enfim, onde a gente tenta, esses ativistas todos que se organizam nesse evento, tentam empurrar a sociedade para que se preocupe com isso. E é um evento gratuito que todo mundo pode ir assistir. Tudo. E porque é isso, não existe saída, na verdade é que não existe uma saída individual para isso. Não existe um jeito de você sozinho se resolver. Porque então eu só vou ter aplicativos abertos. É meio assim, ou você tem um telefone totalmente seguro, digamos assim, é impossível você ter uma comunicação doméstica
e segura ao mesmo tempo. Isso ia vir justamente pro meu próximo passo. Eu acho que hoje, principalmente falando de comunidade open source, principalmente essa comunidade que organiza a CryptoRave, e não só a CryptoRave, mas tem eventos parecidos pelo mundo, eles já produzem aplicativos e serviços que garantem essa privacidade. Você comentou do DuckDuckGo também, que eles garantem. O RiseUp. O próprio tem o Wicker, que é um de comunicação. Tor, enfim, tem uma série de ferramentas. Mas eu consigo hoje ter um uso comum, você acha, privado, vamos dizer? Eu acho que tem, assim, esse problema, assim, é o grande debate, digamos assim, dessas questões. Eu acho que, continuo achando que não existe saída individual para isso. Assim, não tem como uma pessoa se blindar totalmente de todo o assédio, digamos assim, tecnológico que a indústria oferece. Até tem, mas essa pessoa ela teria que ser um ativista muito conhecedor da causa e muito... E técnico, né? A sociedade simplesmente não é assim. Todo mundo não consegue ser assim, né? Então, e ao mesmo tempo, por mais que você consiga minimizar isso na sua vida, eu tenho um e-mail RiseUp, eu tenho um Signal, eu tenho algumas aplicações bem mais seguras do que o WhatsApp, o Gmail, etc. Mas se eu quiser fazer a minha comunicação doméstica, digamos assim, se eu quiser estar no Facebook, porque é onde todo mundo está, e não no diáspora, também estou no diáspora, mas assim, eu não consigo falar com a minha família no diáspora, ninguém está lá. Enfim, assim, então, se eu quiser falar de trabalho, enfim, com meus amigos, com a minha família, eu vou acabar estando em alguma dessas aplicações. E se no meu celular eu tenho o Facebook e o Signal, tanto faz eu ter o Signal ou não, tipo, o meu celular já está conectado e devassado pelo Facebook. Então, assim, não tem... Eu teria que ter um dispositivo totalmente isolado, seguro, e outro com aplicações não seguras, digamos assim. Então, você tem que fazer um esforço, eu acho que em duas direções. Esse esforço dos desenvolvedores e da comunidade open source de cada vez mais oferecer, melhorar a usabilidade de aplicações seguras, né? Enfim, tem uma série de barreiras também para o público comum, digamos assim, e você tem que ter uma pressão social, ou seja, regulação, né, pressão da sociedade para que os governos, para que a sociedade, de uma forma geral, imponham limites às corporações e aos estados. Né? Então tem que ter uma saída coletiva para isso, você tem que ter o marco civil da internet, você tem que ter legislações que obriguem as corporações a não seguir só os seus interesses de mercado, mas a respeitar algumas regras básicas. A gente está tentando aprovar uma lei de proteção de dados no Congresso brasileiro, né? Isso está no meio do caminho, assim, e muita pressão, e muita sempre é uma pressão internacional, né? Porque veio por causa da regulação da Europa. Exatamente. E aí o Brasil fala, precisamos fazer e faz tudo correndo, tem que ter... Isso, mas assim, e tem que ter, assim, a gente tem que conseguir ter marcos institucionais onde a gente ponha freio na sanha de venda das corporações. Mas que tem que ter um debate popular também. Tem que ter, tem que estar aberto e tal. Então, assim, eu acho que não tem saída... As saídas mitigadoras, digamos assim, tem como você melhorar o seu nível de segurança, diminuir o nível de intrusão na sua vida? Lógico que tem. Mas você sozinho não vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir acessar essas coisas e melhorar, digamos, a sua vida nesse sentido. Privacidade. Mas você precisa se organizar e pressionar a sociedade, o Estado, enfim, a ter um marco legal, né, onde alguns direitos estejam acima de algumas prioridades de mercado. Assim, não dá para a vida se tornar um grande supermercado. Ela precisa preservar coisas básicas como a privacidade, como a liberdade de expressão, enfim. Eu comentei nas minhas redes sociais que eu ia vir falar com você e me mandaram uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar para você. Perguntaram, tem como eu apagar o meu passado na internet? E ter certeza disso, vamos dizer? Essa é uma discussão também já... Que existe há algum tempo, que é a ideia do direito do esquecimento, né? Que é você poder se desindexar completamente da internet. Eu acho muito difícil que isso aconteça, assim, que a gente consiga ter garantia de que... Porque, assim, a melhor definição em relação a isso, no meio do filme alguém me falou isso, eu não lembro quem foi, acho que a gente acabou nem editando isso, mas é uma definição muito boa. A internet é meio que
que nem como se fosse uma piscina. Fez xixi na piscina, cara, você nunca mais tira esse xixi de lá, assim, não tem jeito. Dificilmente você puxa essa informação, porque ela foi para um servidor, desse servidor ela foi para outro servidor. Pedro, essa conversa foi muito mais pra gente, pra chamar atenção, eu acho que também era o propósito do seu filme, dessa liberdade, da privacidade, da segurança que a gente está exposto aí, ou a falta de segurança, falta de privacidade que a gente está exposto. E muito obrigado por estar aqui, e eu quero muito que você convide todo mundo para assistir seu filme. Lógico, o Freenet ele está disponível, está aberto no YouTube. É só digitar Freenet, provavelmente vai ser uma das primeiras coisas a aparecer na busca. Ele está no Vimeo também, se você procurar pelo canal do Intervozes ou da Molotov Filmes. As outras organizações não me lembro se subiram a internet no canal delas no Vimeo, mas eu sei que o Intervozes no Vimeo e a Molotov Filmes no Vimeo tem o Freenet disponível para download também. O filme está licenciado em Creative Commons, ou seja, qualquer um pode utilizar o filme para qualquer fim, partes dele, editar, usar um pedaço, exibir, emprestar. Ele tem uma licença totalmente aberta. Mixar com outro conteúdo. Fazer outro conteúdo a partir dele, criar um outro filme com partes dele. Ele é um conteúdo que já foi produzido, ele tem que circular, e a ideia é justamente essa. Ele já passou no cinema comercial, a gente já distribuiu ele em cineclubes gratuitamente, enfim, fizemos debate em várias partes do país, e ele está na rede, está na internet para isso. Então quem estiver assistindo pode ir lá, de repente pode deixar o link na bio do vídeo do Vimeo, que é lá, você tem um botão de download, você pode baixar, guardar em casa, assistir, levar para a faculdade, levar para a família, distribuir no pendrive, fazer o que quiser. O filme está aí. E ele está legendado em português, está legendado em espanhol e em inglês, e tem uma versão dublada dele também. Então, todo em português. Todo em português. Então, em alguns lugares que é difícil fazer um debate com legenda, onde as pessoas ainda não leem com tanta agilidade, a versão dublada está ajudando bastante a fazer esse debate em escolas, enfim, em lugares que é importante que não tenha texto escrito no filme para poder fazer o debate. Cara, muito obrigado por dar esse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar toda essa jornada que você teve. E espero que todo mundo goste. Vou deixar todos os links aqui. Se você tiver qualquer outra pergunta, pode fazer aqui. Eu vou atrás do Pedro para que ele responda todas as perguntas que você tiver. E é isso aí. Pode deixar. Obrigado. Parabéns aí pela iniciativa. Legal. Vamos que vamos. Legal.